Se eu falar em marcas como Ford, Fiat, Mitsubishi, GM e Honda, você vai lembrar de quê? De carros, certo? Mas você sabia que essas empresas e outras da indústria automobilística já fabricaram ou ainda fabricam aviões? Fala pessoal do Aero, tudo bem? Lojinha do Aero com estoque renovado e algumas mudanças também, como por exemplo essa camiseta aqui do logo do Aero. Agora veio uma nova versão com o logo mais detalhado, então se você gostou, corre lá na lojinha quando acabar o vídeo e já adquire a sua camiseta para fazer parte da família Aero por trás da aviação, beleza? O link tá aqui na descrição. As fabricantes de aviões mais conhecidas pelo público em geral são Boeing, Airbus, Embraer, Bombardier. Só que você sabia que além dessas empresas tradicionais do meio aeronáutico, fabricantes da indústria automobilística também já se aventuraram em fazer aviões? Muitas delas até começaram a fazer aviões na mesma época que começaram a fazer carros. Outras entraram no meio aeronáutico antes de começar a fabricar veículos. Um exemplo disso é a Ford. A Ford é uma das maiores e mais conhecidas fabricantes de automóveis do mundo, e o seu fundador, o Henry Ford, foi responsável por transformar a indústria automobilística, porque ele teve a ideia de fabricar carros em série, tornando essa fabricação mais rápida, mais barata e deixando os carros mais populares. Mas além da sua história na indústria automobilística, a Ford também fez parte da aviação lá no início do século XX. Acontece que o próprio Henry Ford era um grande entusiasta da aviação. Então ele começou a se envolver com isso logo no começo, quando os primeiros aviões fizeram os primeiros voos, lá na década de 10. O Henry Ford bancou o desenvolvimento de um avião lá em 1909, que foi o Ford Van Ocken 1909 Monoplane. Esse avião usou o motor Ford T, que equipou os primeiros carros que saíram da linha de produção do Henry Ford. Esse monoplano da Ford foi baseado em um avião francês, o Blériot 11. No final, esse avião acabou não dando em nada, mas foi o início da presença da Ford na aviação, que se intensificou nos anos seguintes. Nos anos 20, a Ford já era a maior fabricante de aviões do mundo e eles acabaram adquirindo uma empresa de fabricação de aviões lá de Detroit. Com essa união, eles começaram a dar passos largos na fabricação de aviões. Logo no início, eles começaram a fabricar um avião chamado 2AT Puma, um avião monomotor. Depois disso, eles criaram até uma companhia aérea, que foi inclusive a primeira companhia aérea com voos regulares para transporte de carga do mundo, e eles também transportaram passageiros. Essa foi a Ford Transport Air Services. E ao longo dos anos 20, a Ford foi fabricando outros aviões, mas o mais famoso, o mais notório de todos eles acabou sendo o Ford Trimotor. Um avião trimotor para carregar por volta de 10 passageiros para trabalhar como avião de linha aérea. O Ford Trimotor fez o seu primeiro voo em 1926 e ele acabou incorporando a frota da empresa aérea da Ford, a Ford Air Transport Services, e também da TWA. No total, foram construídas quase 200 unidades do Ford Trimotor. Para aquela época, o avião era bem avançado. Só que apesar disso, ele acabou ficando ultrapassado rápido demais. E aí, quando passou a crise de 29, a Ford sentiu bastante com isso, então eles diminuíram um pouco o ritmo de fabricação e desenvolvimento de novos aviões. Mas não pararam completamente. Durante os anos 30, eles seguiram com o desenvolvimento de outros aviões, como por exemplo, uma ideia do Henry Ford para um avião pessoal, um avião pequenininho para uma pessoa só, e a ideia dele era popularizar o avião assim como ele fez com os carros. Dessa ideia saiu um avião chamado Ford Flivver, mas um avião não é tão fácil de pilotar como dirigir um carro, então a ideia de popularizar a aviação não foi tão simples assim, logo o projeto acabou sendo cancelado. Ainda durante os anos 30, a Ford desenvolveu o seu último modelo, que foi o Ford modelo 15P. Essa era uma espécie de asa voadora para duas pessoas de alta performance, mas também acabou não dando muito certo. Mas a Ford ainda continuou na aviação por um tempo, principalmente durante a Segunda Guerra Mundial. A Ford foi responsável por fazer bombas para as Forças Armadas dos Estados Unidos e eles foram responsáveis também por fabricar muitas unidades do Consolidated B-24 Liberator. A Ford acabou deixando um legado na aviação, mas depois da Segunda Guerra Mundial, eles se concentraram mais na indústria automobilística e a aviação acabou ficando de lado.
Outra fabricante muito importante e gigantesca foi a italiana Fiat, que fabricou aviões também desde o início. Na verdade, eles começaram a fabricar aviões mais ou menos na mesma época que começaram a fabricar carros. Eles tinham a divisão da empresa chamada Fiat Aviazione, que foi fundada em 1908. Na verdade, a Fiat Aviazione começou a produzir motores que equiparam aviões da Primeira Guerra Mundial. Depois que passou a Primeira Guerra Mundial, eles continuaram fabricando motores e lá nos anos 30 eles começaram a fabricar aviões. E o primeiro avião que a Fiat Aviazione construiu foi o AN1. Na verdade, AN1 era o nome do motor que equipava esse avião, um motor a diesel. E eles construíram esse avião com o objetivo de testar a performance desse motor, principalmente em voos de longas distâncias. No final das contas, esse primeiro avião acabou não dando muito certo, mas abriu as portas para a Fiat fabricar vários outros aviões. Eles fabricaram muitos tipos de aviões entre militares e civis, e até helicóptero foi fabricado pela Fiat. Nos anos 30, eles fabricaram aviões civis para transporte de passageiros, como o G2, o G18 e o G212. Eles fizeram aviões de treinamento e acrobáticos, como o G5, fabricaram hidroaviões e também aviões militares que operaram na Segunda Guerra Mundial, que foi o G50 e o G55, por exemplo. Depois da Segunda Guerra Mundial, a Fiat passou para o desenvolvimento de aviões a jato. E eles desenvolveram caças a jato, como o G80 e o G91. A partir dos anos 60, a Fiat estabeleceu relações com várias empresas do setor aeronáutico, como a Alfa Romeo Avio Company, a Rolls-Royce, a GE e também a McDonnell Douglas. Já em 1989, a empresa mudou de nome e passou a se chamar Fiat Avio e fez várias participações em vários projetos, tanto da aviação militar como da aviação civil, junto com a Boeing e a Airbus. Em 2003, o grupo Fiat estava se reestruturando, passando por alguns momentos difíceis, e eles resolveram vender a divisão de aviões, a Fiat Avio. Ou seja, a partir daí, essa divisão de aviação da Fiat passou a ser parte de duas empresas, a Space2 e a Leonardo. A Leonardo é inclusive a empresa que hoje fabrica os helicópteros, os antigos Agusta. Uma outra empresa que teve grande participação na aviação foi a Mitsubishi. A empresa foi fundada lá nos anos 20 e nessa época eles firmaram um acordo de tecnologia com a Junkers e eles passaram a ser um dos maiores fabricantes de aviões do Japão. Nos anos 30, a Mitsubishi Aircraft estava envolvida em vários projetos para desenvolver o arsenal da Marinha do Japão. O objetivo era construir vários aviões de combate e dali saíram aviões como o A-5M Harrier Fighter e também o G-3M. E durante os anos 30, a Mitsubishi fabricou vários aviões militares e também aviões civis, como o MC-1. Em 1940, a Mitsubishi começou a fabricar um dos aviões mais temidos da Segunda Guerra Mundial. Esse foi o A-6M-0, um avião usado muito pelo Japão na Guerra no Pacífico. Ele era um avião muito bom, muito rápido, muito manobrável e tinha um poder de fogo muito grande, fora a capacidade de pousar e decolar em porta-aviões. Quase 11 mil unidades do Zero foram construídas. E no início dos anos 40, a Mitsubishi também desenvolveu aviões civis. Eles aproveitaram, por exemplo, o Ki-21, um bombardeiro militar, e transformaram no Ki-57, um avião para transporte de passageiros. Mais de 400 unidades do Ki-57 foram fabricadas nessa época. O desenvolvimento de aeronaves pela Mitsubishi durante a Segunda Guerra Mundial foi imenso. Eles fizeram vários caças militares, bombardeiros, aeronaves de reconhecimento, hidroaviões, aviões civis. Depois que a Segunda Guerra Mundial acabou, o Japão estava destruído, a empresa acabou focando esforços em outras coisas, como aviões civis. Mas isso só foi acontecer lá no final dos anos 50. Eles desenvolveram um avião que até tem no Brasil, o Mitsubishi MU-2, um turbohélice bimotor de asa alta, para carregar entre 4 e 12 passageiros. 704 unidades desse avião MU-2 foram fabricadas até 1986. Nos anos 70, a Mitsubishi desenvolveu o caça supersônico F-1 e também ao longo dessa época eles foram desenvolvendo outros aviões civis, como o jato executivo MU-300 Diamond, que depois acabou sendo fabricado pela Hawker, como o Hawker 400. Mais recentemente, a Mitsubishi, junto com outra fabricante gigantesca lá do Japão, a Toyota, se envolveu no desenvolvimento de um avião regional. Esse é o SpaceJet, um avião para concorrer com os E-Jets da Embraer e com a família do Airbus A220. E para desenvolver isso foi criada a Mitsubishi Aircraft Corporation. A ideia é que o avião transporte por volta de 70 passageiros. Mas por enquanto o programa de construção desse avião está paralisado. Vamos ver o que acontece aí futuramente, se eles vão voltar com a fabricação.
Outra empresa da indústria automobilística que teve um envolvimento breve na aviação foi a General Motors, a GM. A GM é uma indústria lá de Detroit, nos Estados Unidos, que tem várias marcas no grupo, como a Cadillac e a Chevrolet, por exemplo. Quando a Segunda Guerra Mundial começou e os Estados Unidos começaram a se envolver com a guerra, a divisão da GM, a Eastern Aircraft Division, começou a fabricar aviões sob licença. Eles fabricaram o TBM Avenger e também o FM-2 Wildcat, sob licença da Grumman. Uma outra divisão da GM, a Fisher Body, que era especializada na fabricação de carroças e também de carrocerias de automóveis, acabou se envolvendo com a aviação para construir um avião sob demanda do exército dos Estados Unidos. Eles precisavam construir um avião que tivesse uma razão de subida bem alta e que pudesse voar em altas altitudes. Então, precisaria ser um avião bem potente. Daí veio, em 1942, o Fisher P-75 Eagle, um avião com motor poderoso, um Allison V3420 de 24 cilindros e quase 3.000 HP de potência. Esse avião tinha hélices contrarrotativas. Mas apesar de ter um motor poderoso, o avião saiu com vários problemas e eles não conseguiram dar muito andamento nesse projeto. No final, eles construíram 8 protótipos e mais 6 aviões que acabaram nunca entrando em operação. Foram mais usados para testes mesmo. De todas essas empresas automobilísticas que eu falei até agora, a mais recente a entrar no mundo da aviação é a Honda. A Honda veio com um novo avião recentemente, o Honda Jet. Mas apesar desse avião ter entrado no mercado recentemente, o projeto já tem mais de 20 anos. Na verdade, a Honda começou a se envolver com a aviação ainda no final dos anos 80, e eles fizeram alguns aviões experimentais junto com a Universidade de Minnesota, lá nos Estados Unidos. Dali saíram o MH1 e o MH2. Foram mais aviões para testes, mais para a Honda começar a entrar nesse universo da aviação. Mas foi em 1997 que a Honda começou a desenvolver o Honda Jet, um avião executivo para carregar 6 passageiros e que o maior diferencial é a posição dos motores. Os motores não ficam na fuselagem, na cauda ou embaixo das asas. Os motores ficam em cima das asas. E qualquer pessoa que vê esse avião já nota que ele é diferente, então é muito fácil de identificar qual que é o Honda Jet. Esse avião levou quase 20 anos de desenvolvimento para finalmente ser introduzido no mercado. Inclusive, muita gente achou que isso nunca aconteceria pelo tempo que ele ficou em desenvolvimento. Mas a longa espera acabou valendo a pena. Essa nova configuração de motores trouxe alguns benefícios para o avião, como a performance, o baixo nível de ruído e também baixa vibração. Desde que o avião foi introduzido no mercado em 2015, mais de 170 unidades do Honda Jet já foram fabricadas. Essas fabricantes que eu falei até agora são as mais conhecidas, a que se envolveram bastante com a aviação, mas existem outras também, como por exemplo a Alfa Romeo, uma empresa italiana que começou fabricando motores, e também a BMW, a empresa alemã que todo mundo conhece pelos carros de luxo, mas lá no início do século XX a BMW fabricava motores de avião. Tem também a britânica Rolls-Royce, muito conhecida por fazer carros de extremo luxo, carros caríssimos, mas até hoje a Rolls-Royce é uma das maiores fabricantes de motor a jato do mundo, não só motores de aviões, mas também motores de helicóptero. Aquela fabricante de scooters lá da Itália, a Piaggio, também se envolveu na fabricação de aviões. E eles desenvolveram um avião bem diferente, um avião executivo turbohélice, só que os motores são virados para trás, então ele tem aquele conceito pusher, ou seja, o avião é empurrado pelos motores. Muita gente, inclusive, já pediu para fazer vídeo nesse avião, eu vou fazer muito em breve. Tem também a empresa sueca, a Saab, que além de fabricar carros, também fabrica caminhões pela Scania. A Saab é uma indústria que fabrica muita coisa lá na Suécia e também aviões. Hoje eles são mais focados no mundo militar, então eles fazem vários caças, como o Gripen, o caça que está no Brasil agora, mas eles fizeram aviões civis, como o Saab 340 e o Saab 2000, eu já fiz vídeo sobre esses dois aviões aqui. Tem também a Goodyear, essa empresa muito conhecida no mundo por fabricar pneus, também fabricou aviões. E um deles foi um avião inflável, que eu também já fiz vídeo aqui. A empresa lá da República Tcheca, que foi fundada ainda na época da Tchecoslováquia, a Škoda, fabrica carros, mas também já se aventurou no mundo da aviação. Então é isso, espero que você tenha gostado. Não esquece de comentar o que você achou. Se você lembrar de alguma outra empresa que eu não citei nesse vídeo, joga aí também. Se você quiser que eu fale de alguma empresa especificamente, por exemplo, a Ford tem uma história gigantesca, então vale um vídeo só para isso, escreve aí nos comentários também, beleza? Não esquece, aqui em cima tem um botãozinho azul
tá escrito seguir. Clicando lá, você vai seguir a nossa página do Facebook e todos os vídeos do Aero vão começar a aparecer com mais frequência no seu feed. Você vai poder acompanhar melhor o que a gente faz aqui, beleza? Agora que acabou o vídeo, não esquece de clicar no link que está aqui em cima, que é a lojinha do Aero, para ir lá adquirir as suas camisetas. Beleza? É isso aí então, valeu e até o próximo vídeo.